Eu vou continuar. Lembra que na semana passada eu falei em Romanos 6 e ficaram sobrando. Eu disse que se eu pudesse, eu iria tratar das 5 questões imediatas, 5 perguntas imediatas que Paulo fez enquanto desenvolvia seu pensamento em Romanos 6, só que o tempo não deu. Então, quem quiser saber o desenvolvimento das 3 primeiras perguntas, está no programa da sexta-feira passada, você acha aí no YouTube. Agora este vai se tornar o último, o outro é o penúltimo. Sexta passada, chega lá, é imperdível. E hoje eu quero só relembrar rapidamente para tentar responder as 2 últimas perguntas que faltam dessa sequência. Paulo faz muitas perguntas retóricas enquanto ele escreve, fala aos romanos. E um dia eu vou responder todas elas. Elas são simples. O pessoal que diz que Romanos é complicado está querendo complicar o que de fato é muito simples de entender, sem nenhum complexismo. Então, na semana passada, a gente viu aquela pergunta de Paulo, quando ele diz: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Foi a primeira pergunta, que é respondida na segunda pergunta. Na segunda, que está no verso 16, quando Paulo diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis como servos, seja do pecado, seja para a morte? Ou da obediência para a justiça? Paulo está dizendo, não existe essa questão de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. Porque aquilo a que você se entrega como pecado ou como justiça se transforma no teu Senhor. Nesse caso aqui, você não vai se entregar à prática da justiça. Você vai se entregar à prática do pecado. E você vai ter um pecado como Senhor. Logo, não peque, porque viver sob o senhorio do pecado é horrendo. Aquele a quem a gente se entrega para a obediência, Paulo diz, desse nos tornamos servos. Se a gente se entregar à justiça para a obediência e pratica a justiça, o amor, você desenvolve a musculatura do amor. E cada vez vai ficando mais simples. Pecar, não. Amar, sim. Andar na justiça. Na injustiça, não. É crossfit. Se você se entrega a malhar só o braço esquerdo o resto da sua vida, cara, você vai virar um Popeye. Se for só o direito, a mesma coisa. Você tem que malhar o corpo todo para que você não desenvolva uma atrofia. O que Paulo está dizendo é pecar só porque não se está mais debaixo da lei e sim da graça vai desenvolver uma hipertrofia de dependência pecaminosa em você. Você vai ficar viciado em pecar. É uma questão de condicionamento, como eu disse no programa passado, longamente. Condicionamento para o mal, condicionamento para o bem. Por isso, não se entregue ao pecado, porque ele escraviza. E ele não quer saber se você sabe de lei, não sabe de lei, qual é a tua relação teológica, moral, com nada disso. Se praticar todo dia, vai ficar escravo para sempre. É simples assim o que Paulo está dizendo. Então, a primeira pergunta, podemos pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Ele diz, não,
Não, não. Porque escraviza. O que você pode é fazer o bem, é praticar o amor, porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Pratique o amor. Seja cheio de verdade, de justiça, de práticas de coisas boas, que edificam, que constroem, que enobrecem, que fazem você forte para a prática do bem na vida do próximo. Essa é a resposta de Paulo a essa pergunta inicial, porque o pecado escraviza, assim como a justiça treina a gente para a prática do bem. Se eu me treino na justiça, eu vou ficar forte, espontânea e naturalmente e livremente forte na prática da justiça. Se eu, todavia, porque digo, não há mais lei, a lei morreu, em Cristo eu estou debaixo da graça, do favor imerecido, então, quer saber? Aonde me der vontade, eu vou meter. Aonde me der vontade de pegar, eu vou pegar. Aonde me der vontade de realizar o que quer que seja, eu vou praticar. E aí você vai se esvaziar, se tornar um ser completamente destituído de qualquer que seja a resistência para isso. Você vai entrar num estado de fragilização total, de escravidão absoluta. E você vai dizer, eu não quero mais, mas vai apanhar na cabeça. Vai lá, menino. Você se entregou a mim, agora, ó, ajoelhou, reza. Ajoelhou, reza. É o que o pecado te diz. E aí ele vem e te paga com a morte. Você diz, mas morte? Eu não. Aí diz, não, o meu salário é morte. Ajoelhou, reza, garoto. Garota, é assim que você vai ser tratado, porque é assim que a existência é. A gente fica condicionado daquilo que a gente repete, pratica e se entrega. Aí, a terceira pergunta, o que a gente levou 1 hora explicando, eu estou resumindo rapidinho aqui para seguir adiante. A terceira pergunta é uma demonstração da resposta à segunda pergunta, que é a resposta à primeira pergunta. A primeira pergunta é respondida na segunda. E a demonstração do que Paulo diz nessa segunda pergunta, no verso 16, a demonstração é o que a gente encontra no verso 21. Quando ele, depois de explicar tudo o que eu já falei abundantemente a respeito, e você encontra gravado aí, ele chega na terceira pergunta, no verso 21, e diz, naquele tempo, que resultado colhestes? Que resultado colhestes? Naquele tempo que vocês se entregaram a essas práticas, que vocês viraram atletas da maldade, vocês se transformaram em crossfitters, do levantamento do mal na vida de vocês, no equívoco perverso de dizer já não estou mais debaixo da lei. Quando o cara usa a teologia para a própria morte dele, usa o equívoco do evangelho para corroborar a perversidade e o capricho adoecido dele. Já não estou mais debaixo da lei. Estou debaixo da graça, a favor imerecido. Logo, posso pecar à vontade. E aí me avisa, porque daqui a 1 ano eu vou fazer o teu sepultamento, depois da vacina. Você vai se estoporar todinho, meu amigo, é só levar isso a sério. Paulo, todavia, te responde, não, 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 você vai ficar escravo disso. É condicionamento. Se você se entregar para praticar, você vai ser dominado, assim como se você se entregar para praticar justiça, verdade, amor, fidelidade, você vai ganhar a musculatura da prática dessas coisas. Você vai ficar condicionado. O que condiciona para o bem
condiciona para a morte, para o mal. Então não brinca disso. Porque o pecado não mata só porque eu, diz o Senhor, meti na cabeça que quem não fizer o que eu não gosto vai morrer. Não, não, o pecado mata porque o pecado mata. Assim como o Covid-19 pode matar se pegar um cara cheio de comorbidades. Mata, não dá para brincar com isso. Pode destruir você. E vicia. E o vício nisso destrói. Assim como o condicionamento na prática do amor e da justiça te edifica para a vida, te edifica na direção daquilo que produz saúde para a sua existência. Portanto, que resultados colhestes naquele tempo em que vocês se entregaram a isso? Não esqueceram de como foi horrível? Eu não me esqueço de como foi horrível. Eu me entreguei completamente. Durante 2 fases da minha vida, eu disse, eu estou de saco cheio. E me entreguei. E quase sou levado à morte. Na primeira vez, objetiva e diretamente levado à morte todo dia. Até que na angústia da minha aflição, eu disse, cansei, me salva disso. E aí aprendi a prática da justiça, da oração, do jejum, da obediência, do amor, não por emoção ou por sensação, mas por determinação da consciência. Me entreguei à prática do amor, que me salvou, que me fez produzir filhos maravilhosos e netos. Mas há 20 e tantos anos atrás, cansado de tanto pecado cristão à volta de mim, cansado, eu achei que o meu cansaço era algum tipo de álibi para eu pedir um time out de descanso daquilo tudo e viver o que me desse vontade de viver, e não aguentei nem um ano. 9 meses depois, o prazo de uma gestação, eu estava absolutamente cansado e com a mente lúcida de um homem maduro no Evangelho e na vida. Olhei para aquilo e encarei a morte de frente e falei, meu Deus, como a tua graça é maravilhosa, maravilhosa graça na qual eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e maravilhosa graça que me ilumina, maravilhosa graça que me acolhe, maravilhosa graça que me transforma, maravilhosa graça que me fortalece, maravilhosa graça que me ilumina para eu enxergar que o salário do pecado é a morte e que a entrega a qualquer forma de pecado só produz o vazio da angústia que mata. Portanto, que resultado colhestes? Você pode já me dizer isso? Que resultado você colheu da gandaia a qual você se entregou? Aí tem gente que fica pensando que é Deus de cima, olhando assim, seu safado, sem vergonha, vou bater em ti, vou te esbofetear, não me obedeceu, agora eu vou bater em ti, a minha mão vai te esmagar. Para com isso, né? Deus é Deus, ele não precisa dessa porcaria que tem a ver comigo, com você, com os humanos entregues à baixaria. Não. Não é o salário de Deus aos pecadores que é a morte, é o salário do pecado, é a coisa em si. É aquela prática em si que mata a gente. É aquela prática que nos traz sentença e juízo e morte. É aquela prática. Ou seja, sou eu mesmo que me mato. É você, pela entrega àquilo que na sua consciência você sabe que não é amor.
Você pode criar o apelido que você queira, mas você sabe o que você faz que não é amor, que não é justiça, que não é justo, que não é bom, que não é saúde, que não vai te fazer bem, que não vai te edificar, que ao contrário, está te desconstruindo, está te desestruturando, está acabando contigo todo dia. Não importa se você use o escopo da teologia, acaba contigo todo dia. Porque você está brincando de pecar só porque você diz que em Cristo a lei morreu? Cara, você não deixou a lei ficar morta, você foi fazer respiração boca a boca com ela, você a ressuscitou na sua vida. E você a levantou na sua vida não para te santificar, porque ela não te santifica, ela só mostra a profundidade da tua própria doença. E aprofunda, portanto, o pecado na tua própria vida. Que resultados colhestes? Me responda, qual foi o resultado? Foi legal? Você está feliz hoje? Está muito bem casada, muito bem casado, feliz com a sua gostosa traição, o seu adultério cheio de ambrosia. Está feliz? Está te fazendo bem? É positivo? Fala para mim. Ou é isso que hoje traz você também aqui cheio de angústia, de aflição, de tristeza, de culpa? Reduziu a sua autoimagem, fez você ficar pequenininho, colocou você em estado de nanismo. Quase que você já nem sabe mais também quem é você, porque diluiu sua identidade, produziu dissolução, perda de solução. Me fala, que resultados colhestes? É a pergunta de Paulo. Que resultados colhestes? Foi uma maravilha, não é? Viver contra a vida, viver contra o amor, viver contra a fidelidade, viver contra a verdade, não foi gostoso? Quase morreu, né, companheiro? Minha companheira, meu amigo, minha amiga, fala aqui para mim. Quase acaba com você. Aí Paulo diz: o que vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aí diz: agora, porém, libertos do pecado, supondo que agora você decidiu tomar uma decisão numa outra direção, se entregar para a prática da justiça, desenvolver aquele condicionamento celestial de justiça e justiça. Esse outro do pecado, Paulo disse aqui no contexto antecedente, conforme você vai ver na minha mensagem anterior, que vai de maldade em maldade, de maldade em maldade, vai crescendo de maldade em maldade, ou vai se abismando de maldade em maldade, de maldade em maldade, de maldade em maldade, de maldade em maldade. Agora, na prática da justiça, do bem e do evangelho, você vai ascendendo de degrau em degrau, de justiça em justiça, de graça em graça, de glória em glória. Tudo vai crescendo, o amor vai se dilatando. Eu estou falando grego ou dá para entender que é português que eu estou falando e é para mim e para você agora mesmo? Agora, porém, se existe esse agora, que interpõe esse porém ao crescimento de maldade em maldade, mudando o fluxo para ser de amor em amor, de justiça em justiça, libertados do pecado, porque a gente disse não. Eu sei que em Cristo ele matou o pecado, e eu digo não.
Eu não quero. Eu não tenho que sentir uma grande coisa, não preciso ter uma grande sensação. É uma escolha, é uma decisão. É decisão, é na mente e no coração. Transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto, o vosso resultado para a santificação, que eu expliquei o que é. E, por fim, a vida eterna. Isso tudo está dito. E agora, ele disse, se o salário do pecado é a morte, todavia, o dom gratuito de Deus, o dom gratuito, a dádiva. Cara, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí ele prossegue para a gente entrar na quarta pergunta. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aí o cara que chega para mim e diz assim, Caio, você está levando isso muito radicalmente, esse negócio de que a lei morreu em Cristo. Para com isso. Não é tanto assim. Eu digo, a decisão é sua. Você pode escolher, meu filho. Pode escolher ser um servo da lei. E fica sabendo disso, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Então, ou a lei morre, ou você está casado com ela. Foi por isso que eu me divorciei da lei. E aí você diz, como é, Caio, que você se divorciou da lei? Eu me divorciei da lei na cruz. Na cruz de Cristo, a lei morreu. Eu olhei e vi que em Cristo Jesus a lei estava morrendo. A lei morreu. E foi por isso que Jesus disse, está tudo pago. Está tudo consumado, está consumado. A menos que o cara queira ser completamente estúpido de compreensão e não queira ler o Evangelho e se leia de olhos fechados e de ouvidos tapados, mas quando Jesus disse está consumado, tetelestai, está pago, o que ele está dizendo é que toda a dívida que a lei impunha sobre mim, sobre todos nós, foi paga por ele na cruz. Então, ele matou a lei na cruz, a lei morreu em Cristo. Paulo diz isso aqui em Romanos várias vezes, diz aos Gálatas, diz aos Filipenses, diz aos Colossenses. O escritor de Hebreus diz diversas vezes que a lei morreu em Cristo, a lei morreu em Cristo. Por isso eu me divorciei da lei, porque como eu creio em Cristo e creio no que Jesus fez por mim na cruz, quando eu creio no que Jesus fez por mim na cruz, eu aceito o fato de que eu estou divorciado da lei em Cristo Jesus. Eu estou divorciado da lei em Cristo Jesus. A lei morreu, eu era casado com ela antes. Eu fiquei sabendo dela quando eu era bem criança, lá em casa, minha avó. Minha avó começou com idolatria na minha cabeça. E depois a minha avó, quando ela dizia honra teu pai e tua mãe, não era um privilégio, era uma obrigação que praticamente se eu não o fizesse eu morreria. A minha avó não era sabatista, como os adventistas e outros, mas ela era dominguista, como todos os reformados, e a maioria, e, claro, todos os crentes praticamente. Ela só não cultuava o sábado, mas ela tinha uma relação de culto para com o domingo. Apanhei muito dela por causa de bola, dia de domingo. Eu fugia para jogar bola, quando eu voltava, a palmatória cantava se papai e mamãe não estivessem em casa, porque com papai e mamãe em casa não havia essa chance dela fazer isso comigo. E quando meu pai teve um caso fora do casamento, ele não era ainda cristão,
Meu Deus, o que eu ouvi a minha avó falar de adultério foi quando eu aprendi o significado do adultério. Foi pelo choro da minha mãe e pelas sentenças diárias de manhã, de tarde, de noite da minha avó. E ela dizia, você não vai fazer isso quando crescer, hein? E eu dizia, Deus me livre, esse negócio é um horror. Olha que inferno se instituiu aqui dentro de casa para o meu pai. Quando ele entra, ninguém fala com ele, é uma raiva danada. A lei entrou em mim assim, bem devagar. Quando eu roubei, com 7 anos de idade, um radinho desse tamanho, dos primeiros que vieram com earphone para você enfiar no ouvido. Antigamente os rádios eram grandes, aí foram diminuindo, e meu pai importava. Dentre as milhões de coisas que ele fazia, ele importava esses equipamentos, até que chegaram aqueles rádios mínimos, pareciam uns mousezinhos, com um aparelhinho de ouvido. Eu achei lindo. Lá na casa, no estoque do meu pai, havia milhares e milhares e milhares. Eu fui lá, aquele cheiro de plástico me encheu de tesão, aquela vontade de ter um rádiozinho. Eu fui lá e meti a mão, peguei o meu, escondi, ouvi e quase morri de culpa. Desliguei e fiquei em desespero, Eu sou um ladrão, eu sou um ladrão, eu sou um ladrão, eu sou um ladrão. Até que indo para o sítio no sábado, na janela de trás do Fusquinha que abria, tinha um morceguinho que abria nos Fuscas ali da década de 50, 59, 60, 61. Você abria e às vezes abria em cima também, e eu joguei pelo lado. Até hoje eu sei o lugar onde caiu em Manaus, quase na frente do Aeroclube. Aquilo foi rodando na direção da lama. Nunca mais esqueci. Eu saí dali dizendo, eu roubei. Eu já não sou mais virgem. Eu roubei. E quando eu disse as minhas primeiras lorotas e mentiras, sem gravidade, só falei mentira com gravidade depois de quase adulto. Na juventude eu já falei, na juventude sem evangelho eu falei algumas com muita gravidade. Mas fora isso, eu só ganhei conhecimento da mentira. Por causa do não dirás falso testemunho. Quantas vezes eu disse que a minha irmã fez o que ela não fez, que os meus irmãos, meu irmão tinha feito o que ele não tinha feito, os meus amigos, os meus primos, enfim, eu conheci a lei lá em casa, na Apurinã, na Japurá com Apurinã, pela boca da minha avó, mãe velhinha, eu entendi a lei. Ela foi o meu Moisés, que me introjetou uma quantidade enorme de culpas, e eu fiquei debaixo do domínio daquela culpa. E foi sob o domínio dessa culpa que eu quase tirei a vida, no esplendor da juventude, de tão angustiado de culpa e de falta de sentido para viver. Foi a acumulação crescente da introjeção daquela culpa que me levou a um estado de desesperança total sobre eu mesmo. Eu me vi um homem sob o domínio da lei por toda a minha vida. Imaginei como é que eu vou conseguir viver para atender às demandas desse casamento com a lei. Eu não vou dar conta, eu vou trair todo dia. E aí, casado com a lei, eu descobri que Jesus tinha morrido por mim e que tinha rasgado o Velho Testamento da lei comigo, de mim com a lei. Isso foi rasgado, o contrato foi rasgado. Eu não estava mais sob aquele domínio.
eu podia me casar de novo, e me casar não com amor à torta, eu podia me casar com uma princesa de graça, eu poderia me casar, o casamento e as núpcias da liberdade, as núpcias do compromisso feito em amor, não em cartório no Monte Sinai, feito em Cristo Jesus, não em Moisés, feito na cruz, não nas tábuas de pedra, feitas não pela ablação da religião, me consagrando, me batizando para aquele compromisso, não, feita agora pela aspersão do sangue de Jesus, me purificando, me perdoando, me isentando de todo pecado. Aí eu me divorciei da lei, me casei com o Evangelho em Cristo Jesus. É o que Paulo usa como metáfora no capítulo 7, do verso 1 em diante, dizendo que só fico desobrigado depois que a lei morre. Se esse primeiro marido não morrer, eu continuo casado com ele. Agora, se ele morrer, eu fico livre para casar com quem eu quiser. E eu escolhi casar com Jesus, casar com o Evangelho, casar com essa paz que vem da cruz. Foi assim que eu decidi casar. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Assim como aquele primeiro marido com quem eu casei sem saber o que fazia, morreu, e eu fiquei viúvo da minha primeira esposa, ou você do seu primeiro marido, que era, metaforicamente, de acordo com Paulo, a lei. Morreu em Cristo Jesus na cruz. Agora, também vós morrestes relativamente à lei, entendeu, cara? A lei, por meio do corpo de Cristo na cruz, morrestes em Jesus para pertencerdes a outro, como João Batista disse, ao noivo, pertencerdes a ele, a esse casamento, a essa comunhão, a essa nova conjugalidade, para pertencerdes a Cristo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu estou falando português, e você está lendo português. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo, e só deste modo, frutifiquemos para Deus. A gente não consegue dar o fruto para Deus sem ser desse modo, porque aquele outro casamento era muito infeliz, eu vivia com medo de culpa, não olha para ali, não pega ali, não toca aquilo ali, não bebe isso, pelo amor de Deus, finge que não viu, finge que não ouviu, finge que não desejou, era um horror, você sabe o que eu estou falando, culpa de dia e de noite, transtorno psicológico, mental, esquizofrenia, todo tipo de medo, de divisão interior, era um inferno. A lei tornou a minha alma num inferno culposo, libidinoso, lascivo, luxuriento, cheio de desejos, de competição, de disputa, de facção. Pelo amor de Deus, chega! Ainda bem que o meu marido morreu. O marido com o qual eu casei desde sempre morreu na cruz. E agora eu estou livre. Me casei com Jesus. E desse modo eu posso frutificar para Deus. Só desse modo. Não adianta. Você não vai conseguir. Casado com a lei, com medo de tudo, você não vai conseguir amar. Não vai conseguir viver o que o Evangelho promete. O Evangelho só promete o que promete para quem crê que Jesus matou a lei na cruz. Quem não crê nisso não usufrui a vida abundante que Jesus promete, jamais vai continuar casado com esse marido torturador,
que para mim era pura tortura, e para você e para o mundo inteiro também tem sido. Se ele não morrer e eu não me casar no novo casamento, nas novas núpcias espirituais com Jesus, com Cristo, eu não vou frutificar para Deus jamais. Porque quando vivíamos segundo a carne, as pulsões do condicionamento entregue, como eu falei sexta passada, as paixões pecaminosas postas em realces pela lei, que a lei tem esse dom de fazer o meu desejo crescer pela culpa. Aí fica enorme. Essas coisas somadas operavam em mim a fim de que frutificassem para a morte. Quanto mais eu dizia, ai meu Deus, a lei está me vendo, eu estou traindo a lei, e quanto mais eu reconhecia que a lei só suscitava em mim tesão da morte, mais horrível era a minha mente, meu coração, minhas emoções, meus sentimentos, meu modo de viver, como da maioria dos humanos que vivem nesse ciclo. Não, tem gente que não vive assim, mas tem outros que foram condicionados aos milhões a viver assim, como foi o caso de Paulo, que só escreve sobre isso, que ele próprio está falando da doença dele e da cura dele, de como ele saiu disso no Evangelho, e só por causa do Evangelho. Dessas coisas que operavam nele e que só frutificavam todo dia, mesmo subjetivamente, mesmo que ninguém visse, era só angústia de morte. Isso adoece, isso produz todo tipo de ansiedade, de medo, de pânico, de angústia, de pecaminosidade. É horroroso existir assim. Aí ele faz a nossa quinta e última pergunta: que diremos, pois? Que diremos, pois? Você já viu que é uma sequência onde uma coisa vai respondendo à outra. Que diremos, pois? E a pergunta é uma só: é a lei pecado? Ou se, ao encontrar com ela, tudo de ruim acontece comigo, eu só posso pensar que a lei é pecado. A lei de Moisés, ou qualquer outra lei que suscite a minha dívida em comparação com ela, suscite a minha incapacidade de estar no nível dela, não só na subjetividade, na objetividade, porque do lado de fora é fácil, cara. Do lado de fora, desculpa, é muito fácil se tornar irrepreensível. Eu vivi a maior parte da minha vida de maneira irrepreensível do lado de fora. O problema é do lado de dentro. Do lado de dentro, a lei só é vencida quando a gente enviúva dela, quando a gente deixa ela morrer em Cristo. E quando a gente encontra, então, o nosso verdadeiro amor, que são núpcias da consciência em fé, com Cristo Jesus, que ressuscitou para me introduzir a uma nova vida, onde o padrão não tem nada a ver com medo de legislação e de culpa. O padrão nasce da disposição, do constrangimento de amor, que me faz entregar-me como quem se entrega a um homem a quem ama, que me faz me dar e possuir como quem possui uma mulher a quem deseja, por amor, por constrangimento natural da alegria, da atração da vida, da atração da graça. É a imagem que Paulo usa aqui no capítulo 7, é de casamento. Fiquei viúvo e agora me casei, novas núpcias, eu estou feliz, olha para mim. E aí, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado, eu também não, nem Paulo, nem ninguém, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido, por exemplo, a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás, eu iria viver cobiçando tudo. Mas porque a lei me disse não cobice a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, o carro do teu próximo, a fazenda do teu próximo, a casa do teu próximo, tudo do teu próximo. Se a lei não tivesse dito nada disso, eu iria viver querendo comer a mulher de todos os próximos, de todos os amigos, possuir tudo, ser dono do que eles eram donos, ou se não conseguisse, no mínimo, desejando com aquele olho babante, olhar babante, e que adoece aquele que o pratica. Porque a lei suscita, no mínimo, esse babar lascivo na gente. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo à lei, o meu pecado cresceu. Eu tomei conta dele e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para a morte. Ele me foi dado para a vida, mas eu sou ruim. A lei só faz bem a gente que não seja como eu, a pessoas que não sejam como eu e você. Em gente como eu, que carrega o pecado no coração, a lei só faz mal, porque ela exacerba o que em mim habita e traz à lume, à luz, o que antes em mim era só pulsão animal, predatória, agora ganhou o nome e o batismo de pecado, que produz morte. Produz morte. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou paradoxalmente, ambivalentemente para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, o meu pecado, a minha cobiça, prevalecendo-se do mandamento que me foi dado, se exacerbou esse encontro entre o meu pecado e o mandamento da lei, criou um monstro dentro de mim, um monstro que cresceu, cheio de enganos, e me enganou e me matou. Afinal, deixa eu dizer, Paulo diz aqui, a lei, não tem nada de errado com a lei. A lei é santa. A lei é justa. A lei é boa. Ela não manda nada errado. Não farás para ti imagens de escultura. Quem assim se preserva de transformar seu Deus num objeto, deixa de diminuir seu cérebro, sua mente, sua intuição, porque quem tem no seu Deus, ou tem no objeto o seu Deus, esse será sempre do tamanho daquilo a que cultua. Tudo nele ficará desse tamanho. Então a lei é boa, me livrou de um limite tão perverso, tão apequenado, tão diminutivo. A lei é boa. Quando ela diz, descanse no sábado, ela está se antecipando a guerras de sindicatos que só viriam milhares de anos depois e reconhece que a natureza humana precisa de lazer, de descanso, de mudança no cotidiano do trabalho, faz bem à mente, à alma, ao espírito. É boa. Quando diz, honra teu pai e tua mãe, pode haver coisa mais gloriosa e saudável do que essa? Quando diz, não traia a sua mulher, seu marido, não está dizendo o que há de melhor para se dizer numa relação, porque não tem nada que destrua mais relações do que a gente desrespeitar o outro nesse nível, entre outras formas de desrespeito.
não roube. O que há de errado nisso? Ou qualquer outro mandamento da lei, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, a vida do teu próximo, as conquistas do teu próximo. Não cobices, ao contrário, alegra-te com ele. Mas quando a lei veio, eu descobri que eu não conseguia me alegrar com ele, eu descobri que eu só conseguia cobiçar o que era dele. Mas a lei mesmo é santa, justa e boa. Eu é que sou ruim. O que ela revela é quem eu sou. Ela faz psicanálise absoluta dos meus estados culposos. E a própria psicanálise ensina no máximo os mecanismos de transferência, mas não é capaz de dizer a ninguém: estão perdoados os teus pecados. Levanta, vai em paz. Não te preocupes mais com isso. Vai, não peques mais. Está consumado. Está feito. Está consumado, está feito. Não há mais dívida nenhuma. Vai em paz. É isso que Jesus faz. E aí, eu vivo não mais sob os auspícios da lei, que somada à minha natureza produz esse monstro que destrói a humanidade todo dia, especialmente aqui no ocidente da Terra, onde nós temos uma cultura judaico-cristã e aprendemos da lei de Moisés, e até o Evangelho foi ensinado como lei para as pessoas. Até o Sermão do Monte, que é pior do que o Evangelho, foi ensinado como lei, o que torna todo mundo mais doente, mais neurótico, mais paranoico, mais esquizofrênico, mais bipolar, mais culpado, mais ansioso, mais angustiado, mais angustioso é o estado no qual a maioria vive e viverá assim enquanto não ficar viúvo da lei. Eu sou um viúvo da lei. Eu sou um viúvo. Todos os que estão em Cristo têm que ser viúvos da lei. Todos os que estão em Cristo precisam se tornar viúvos da lei. Porque enquanto você for casado com a lei, você não terá paz. Até o Evangelho, até com o Evangelho, você se sentirá traindo a lei. Preste bem atenção que eu concluo aqui. Como acontece com os crentes híbridos, a maioria dos crentes são seres híbridos, casados com a lei de Moisés e do Velho Testamento e desejosos de casarem com Cristo Jesus para a salvação. Mas querem manter uma relação dupla. E Jesus não aceita. Cara, ou você se enviúva da lei e fica sabendo que Jesus morreu na cruz para matar a lei, entre outras coisas, matar a lei e as suas condenações. Para matar a lei e as suas condenações. Ele morreu como cordeiro no seu lugar, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi para isso. Então, não dá para ficar casado com Moisés e com Jesus, não dá para sair com os dois, entendeu? Não dá. Você tem que decidir, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 3, leia aí, meu irmão. Não dá para casar com a lei da morte com a lei da vida, com o ministério da morte das tábuas de pedra em Moisés e com o ministério da vida em Cristo Jesus. Não dá. Não creia em mim, não. Leia Romanos 7, leia 2 Coríntios 3, por exemplo. Não dá. Você tem que decidir, e eu espero que você decida hoje. Ficar viúvo da lei em Cristo, na cruz.
Na cruz, eu fiquei viúvo de Moisés e da lei. E eu estou livre, fiquei livre, e casei com Jesus. Como disse João, que era o amigo do noivo, ele disse: eu vi vir o noivo. E agora essa alegria toda minha, convém que ele cresça e que eu diminua. É por isso que o Novo Testamento chama aqueles que creem em Jesus, como eu, de noiva do Cordeiro. Porque eu não sou noiva de Moisés e não sou noiva dos carneirinhos imolados no templo ou no tabernáculo antes dele. Eu sou noivo de Cristo Jesus, porque o Cordeiro de Deus levou o meu pecado. Eu fiquei livre daquele marido pesado, daquela vara pesada, daquelas tábuas de pedra, daquele véu na face para ninguém enxergar a verdade sincera do desvanecimento da cara da lei em Moisés. Fiquei livre dessa mentira, desse tapume. Em Cristo Jesus é com a cara para fora. É com o rosto patenteado na direção da luz. Eu ando, porque em Cristo Jesus eu fiquei viúvo da lei e contraí novas núpcias, núpcias de liberdade, da vida abundante, sem medo de nada, sem nenhum medo de gozar o gozo no Espírito e de ser feliz em Deus, em Cristo Jesus, porque está tudo pago. Jesus permite que, depois de explicar literalmente milhares de vezes a mesma coisa, dessa vez alguém entenda, alguns entendam e fiquem livres, não para viverem na inconsequência, mas no compromisso do amor. É o que eu te peço que o Espírito Santo realize agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.